para anotar. Todas as informações são importantes. Eu vou contar com a minha líder, Lid, para estar me auxiliando, né, nos slides que eu preparei. Lid, por gentileza, se você estiver aí, compartilha os nossos slides. Vamos lá, pessoal. Nosso treinamento tem o tema oratória, quebrando a crença de falar em público, né? Prazer, meu nome é Janiquele Franco, sou professora, né? Eu gostaria de enfatizar essa temática com vocês, pois acredito que é de suma importância não só, né, para o nosso meio, né, do empreendedorismo, mas para a nossa vida como um todo. Pode passar, minha líder. Gostaria de me apresentar, meu nome é Janiquele Franco, né, sou formada em letras, português e inglês, né, pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, em Campos Belos, Goiás. Né, sou especialista em língua portuguesa e literatura. Né, eu atuo também como contadora de histórias infantis, né, sou professora, escritora e empreendedora da Marca da Paz. Muito prazer. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você é uma vencedora, um vencedor por estar aqui buscando conhecimento. Você é um profissional de sucesso. Parabéns pela decisão. Uma vez que o ato de falar em público é considerado uma arte, podemos pressupor o conhecimento e domínio de técnicas específicas. Qualquer um que as domine pode ser considerado um orador, mas isso não significa que ele o faça com estilo. Pois bem, essa citação, ela diz muito sobre considerar a oratória, né, como uma arte, né, levando em consideração o domínio de técnicas específicas, né, pois nós sabemos que essas técnicas que nós vamos buscar conhecimento, buscar estratégias para dominar essa arte do bem falar, que é a oratória. Só que isso não significa, né, que se nós sabemos que é uma arte do falar, né, o bem falar, a oratória, ela nos prepara para falar, né, sobre essas técnicas. No entanto, não quer dizer que isso não significa que ele o faça com estilo, né? Não basta apenas conhecer as técnicas, precisamos aprofundar cada vez mais para aperfeiçoar essas técnicas, ok? Então, o ato de falar em público é, sim, considerado uma arte. No entanto, nós temos que apropriar dessas estratégias, dessas técnicas específicas, para continuarmos, né, buscando conhecimento e, de certa forma, nos sentirmos mais confortável para falar em público. Gostaria de que vocês me respondessem no chat. Do que você tem medo? Porque a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro questionamento é: você tem medo? Gostaria de iniciar com esse questionamento. Coloque aí no chat do que você tem medo. Pois o medo, né, é natural. Nós temos medo, isso é fato, né? Olha lá, a Ranimeire diz que tem medo de errar, né? A Lê, medo do julgamento, né? Também isso faz parte, né? A todo momento nós estamos sendo julgados, né? O julgamento, a Lide, né? Família, né? Então, nós temos diversas estratégias de como decifrar do que nós temos medo, né? Medo de altura, né? Isso faz parte da vida das pessoas, né? Então, assim, eu gostaria de ressaltar que o medo, ele vai estar sempre presente em nossa vida, independente de qualquer, né, situação, ok? Bom, gostaria de ressaltar como que o medo se apresenta, pessoal. Olha só, geralmente, quando uma pessoa está com medo, o que vai acontecer com ela? Suor nas mãos, tremor nas pernas, tremor nas mãos, frio no estômago, ansiedade excessiva, aceleração do coração, transpiração excessiva também, desarranjo intestinal, falta de ar, falta de voz, mãos geladas, vontade de fugir, né, boca seca, etc. Então, esse medo, ele vai se apresentar de diversas formas. Isso é normal, isso é comum, isso não tem como fugir, né? Então, de certa forma, o medo, ele pode ser um entrave, né, para que a nossa forma de se comunicar acabe sendo prejudicada. Porém, calma, que nós vamos ter estratégias para bani-las. E aí nós vamos conseguir, né, passar a perna nesse nosso medo. Bom, os medos mais frequentes, pessoal, acontece muito, inclusive nas palestras,
em treinamentos, a própria comunicação no seu dia a dia, você vai perceber que isso é comum, né? Então, os medos mais frequentes fazem com que nós tenhamos nervosismo, timidez, né? Medo de errar, né? Como foi dito lá no chat, né? Gaguejo, né? Ao falar, exagero nos gestos, não se fazer entender pelo público, né? Falta de vocabulário, insegurança, né? Esse vocabulário é o vocabulário adequado, né? Na hora de proferir as palavras, né? Medo de rejeição da plateia, falta de experiência, respiração incorreta ao falar, esse ponto é muito importante, não conseguir olhar para o público, então isso vai acontecendo naturalmente, por conta do medo, né? Enquanto você está travado ali pelo fato do medo, isso pode acontecer, né? Isso é natural. E aí eu gostaria de dar um conceito de medo, que é, né, como falei, ele é um estado emocional, né, que surge em resposta à consciência perante uma situação de evento considerado perigo, né? É uma sensação desagradável, né, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Então, o medo, ele está, né, inserido no nosso contexto, né, por nossa própria existência, ele vai existir. Então, é algo voltado para o estado emocional. Então, é algo que você tem que controlar, né? Quando você não consegue controlar, isso pode acarretar problemas, né, no seu falar, no seu comportamento. Isso é comum. Agora, as verdades sobre o medo, pessoal. A primeira verdade é que você não é a única pessoa que tem medo, né? Você não está sozinho. Como, né, considerei algumas questões, o medo é natural, então não tem como fugir. Segunda verdade, é útil, né, certa dose de nervosismo. Geralmente, uma certa dose ali de ansiedade faz parte, vai deixar você ali com aquela adrenalina naquele momento, que vai fazer com que você percebe, né, que essa adrenalina pode te dar aquele up na hora do nervosismo. Então, isso é comum. Inclusive, é uma verdade ser útil nessa dose aí de nervosismo. Terceira verdade, muitos oradores profissionais ainda sentem medo, pessoal. Isso é comum. Até os oradores profissionais aí do mercado, os coaches que dão palestra, eles têm, né, essa questão do medo em si. Quarta verdade, você só não está acostumado a lidar com isso, porém, é natural. O que fazer para superar, né, essa questão do medo? E aí é onde nós vamos buscar, né, mais informações. Nós temos aí nessa imagem, né, busca uma ajuda ali, né, nessa questão da escalando essa montanha muito perigosa ali, é tudo ou nada, né? E se o medo te atrapalhar, você pode, né, de certa forma até se sentir ali desequilibrado, né, e até cair e vir a óbito nesse momento aí, né? Então, o medo, ele pode ser tudo ou nada na nossa vida. Bom, primeiramente, como superar o medo, né? Parte de quê? Do planejamento, né? Esse planejamento, ele tem que ser estratégico, né? Você tem que sempre buscar essas estratégias, esse planejamento para, de certa forma, se sentir mais seguro. O primeiro, para quem, né? Planejamento no ato de você ter essa comunicação com o seu público. Então, primeiramente, para quem você vai se dirigir? O público-alvo. Quem é esse público-alvo? É para criança, adolescente, adulto, né? A terceira idade? É um público estudantil? É um público de empreendedores? É um público de quê? Né? Então, já tem que destinar o seu planejamento, direcionar o seu trabalho com a fala, né? Com a apresentação da sua oratória, pensando nisso. O primeiro ponto é esse. O segundo, sobre o quê? Que é o assunto, né? Então, sobre o que você vai tratar com o público-alvo, né? Terceiro ponto, para quê? O objetivo, né, que você está, né, tendo essa comunicação com essas pessoas, né? Com esse público. Quarto ponto é como. Como que você vai trabalhar com esse público? Qual recurso você vai utilizar? É data show? É o material impresso? É algo que vai chamar atenção para te ajudar até mesmo a apresentar, né, na hora de se apresentar em público. Então, é um ponto importante também. Quinto, em quanto tempo? Né? Geralmente, a gente tem esse planejamento, esse cronômetro direitinho de quanto tempo vai demorar para você se apresentar. Onde? Onde será? Será presencialmente? Será virtualmente? Será no colégio? Será numa empresa? Será numa praça? Onde acontecerá? Sétimo, né? Sétimo ponto, quando? Né? Então, a gente já tem que deixar isso bem claro. Oitavo, o que eles esperam? Né? Então,
O que eles esperam, eles já devem estar sabendo do que se trata pela sua performance ao programar essa reunião, ao programar o que você vai dizer, ao programar o seu evento. Né? No caso, hoje, né, todos aqui estão na sala participando desse treinamento, porque foi divulgado antes, né, o horário, o dia, o que vai ser dito. Então, isso já é uma estratégia para chamar a atenção das pessoas, dos ouvintes, né, no meu público-alvo, que são vocês. Achei uma frase muito interessante do Martin Luther King, né, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, violentos, desonestos, sem caráter, sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Aí é que está, né, a sacada de mestre, né? Não adianta você ser digamos, ter aquela performance que muitas pessoas acham que aquilo ali parece até que está sendo teatro, né, que você não preparou ali um discurso e tal, que as pessoas percebem. Né? Não adianta você, né, de certa forma, fazer algo que não condiz com as estratégias de oratória. Né? Tanto que ele fala, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, fazer aquele trabalho, como tem que ser feito, com estratégia, programado, aí sim você vai ter resultados. Bom, mas o que de fato é oratória, né? A oratória, pessoal, ela trata-se de um método de discurso, é uma arte, né, de como falar em público, conjunto de regras e técnicas que permitem apurar as qualidades pessoais de quem se destina a falar em público. Ou seja, é um método, né, que vai tratar o discurso. O que é discurso? Discurso é uma modalidade discursiva em que você vai levar em consideração diversos aspectos, contexto, assunto, para quem, como será falado, como será dito. Então, o discurso ele vai estar por trás da forma com que você vai se expressar. Então, a partir do discurso se constrói, né, esse método com essas técnicas, e aí onde entra a oratória. Então, na Grécia Antiga, né, e mesmo em Roma, era estudada como componente da retórica, ou seja, composição e apresentação de discurso. E era considerada uma importante habilidade na vida pública e privada. Ou seja, Aristóteles e Quintiliano, eles estão entre os mais conceituados e conhecidos autores sobre o tema na antiguidade. Então, isso aqui, peguei esse conceito para vocês entenderem o quanto que a oratória já fazia parte da história da humanidade, né, desde antes de Cristo. Dando continuidade, nós vamos para o próximo slide. Pode passar. Bom, as considerações teóricas, né? Alguns teóricos, eles vão, né, considerar que a oratória é, de fato, sim, uma disciplina em que o discurso está por trás, né? O Laurie Apud Penteado, 2001, página 15, ele propõe normas em benefício da efetividade da comunicação humana, as quais devem ser consideradas o quê? Primeiro, quem, que é o emissor, e o papel que desempenha no momento comunicativo. Segundo, diz o quê, que é a mensagem objetiva. E terceiro, né, que eu considero esses 3 pontos muito principais, tem até o quinto, a quem, né, que é o receptor, ou seja, a pessoa que recebe a mensagem, a sua importância, determinando o nível da linguagem a ser empregada. Quarto, que é o através de que meio, né? A escolha do meio adequado. 5, com que finalidade, né? Que é o assunto de que se trata a mensagem. Então, os 3 primeiros ali são os mais importantes. O quarto e o quinto também são importantes, porque eles irão complementar o que o 1 e o 2 e o 3 estão querendo. Né? Quem diz o quê, a quem, através de que meio, né? Com que finalidade. Então, os 5 pontos vão direcionar, né, para facilitar essa comunicação, segundo esses 2 teóricos aí. Penteado ainda, em 2013, página 13, ele considera que a escolha do meio adequado pode, em certa circunstância, garantir o êxito da comunicação humana, ou seja, para Penteado, né, a escolha do meio adequado é a sacada, né, certa, porque se você escolher corretamente, você vai ter sucesso nessa comunicação, nessa transferência de informações, bem como, né, o que você espera do seu discurso. Marcuse, 2002, página 21, ele considera que a fala é uma atividade muito mais central do que a escrita.
no dia a dia da maioria das pessoas, pois a língua é uma expressão referente a uma dentre tantas outras formas de manifestação concreta dos sistemas de comunicação humana, desenvolvidos socialmente por comunidades linguísticas. Ou seja, Marcuse ele considera a fala, né, e a escrita. No entanto, a fala ela tem uma centralidade, pois ela tem várias formas de manifestação, sendo ela concreta, né, utilizando esse sistema de comunicação humana, em que vai fazer com que as outras pessoas vão se socializar, né, por meio desses aspectos linguísticos na fala, diferentemente da escrita, né? Porque nós vamos ali ter a comunicação pela escrita, porém na fala isso vai ficar mais marcante por fato, né, da fala ela ter uma concretude por meio da língua, que a língua é um sistema em que difere, né, a fala da escrita, né? E aí as duas se servem como base, porém a fala, no que se refere à oratória, ela tem mais uma certa abordagem, né, de forma mais forte do que a própria escrita. Vamos falar agora dos 6 perfis de um péssimo orador. Vamos começar, né, a falar desses perfis aí para que vocês possam já começar a entender como que isso pode, né, acontecer no nosso dia a dia. Eu gostaria que vocês me dissessem o que essa mensagem, o que essa imagem representa. Qual é esse péssimo orador? Vamos lá, vamos observar essa imagem. Agora eu gostaria que a Lide passasse para a gente já ter uma noção do que se trata esse péssimo. Vamos lá. Os 6, né, que são considerados péssimo orador. Vamos lá. O primeiro, o tímido. Então, lá com a sacola, né, no rosto, tampando o rosto, já emite essa mensagem de timidez. Então, o tímido, né, geralmente ele fala em voz baixa, nervoso, a dicção é ruim, a má articulação das palavras, sem postura. Então, o tímido, ele já tem essas características que vão fazer com que o discurso dele, a abordagem dele, a apresentação dele vai ser um pouco prejudicada, né? Então, é considerados um dos 6 péssimos, né, oradores. O segundo, gostaria que vocês observassem essa imagem primeiro e vissem o que se trata essa imagem. 3 segundinhos para vocês observarem. Pode passar, minha líder. Segundo, pessoal, o egocêntrico. Né? Se o primeiro foi o tímido, o segundo é o egocêntrico. O que é egocêntrico, ser egocêntrico? Primeiro, ele acha que está fazendo um favor ao público, então ele já tem essa postura ali de estar ali por achar que ele está fazendo um favor. Procura elogios constantemente, né? Ele está fazendo o trabalho ali já querendo ser elogiado. Despreza a opinião, né? Importa-se apenas com a técnica, ele é mais focado na técnica e esquece que a técnica tem relação com a prática, né? Fala exclusivamente de suas realizações, né? Geralmente ele fala sempre, se engrandece. O egocêntrico ele só pensa em si, né? O ego ali está muito alto, né? Acho que isso peca muito na questão de ser considerado um péssimo orador. Preocupa-se apenas em se promover, né? Então, assim, ele não está preocupado se o público está gostando da oratória dele, da apresentação dele, não, ele só está querendo se promover, né? O egocêntrico, geralmente, ele tem essas características, né? Então, é considerado um péssimo orador. Vamos para o próximo. Quero que vocês analisem essa imagem e vamos descobrir qual que é esse 6º péssimo orador. O terceiro é o erudito, pessoal. O que é o erudito? O erudito ele aplica em seu discurso palavras de difícil entendimento, palavras que não são comuns no cotidiano das pessoas, são palavras muito difíceis tanto de se falar como de se entender, né? Usa-se termos técnicos e palavras em outros idiomas exageradamente, né? Então, assim, fica muito marcante na fala, no discurso. Não admite outras ideias, também é outro que não admite, né? Considera seu conhecimento superior ao do público, ou seja, se parece um pouco com o anterior, né? Fala pausadamente, causa sonolência, então erudito, ele, além de ter essas características, ele fala muito pausadamente e as pessoas vão ficar com sono de tanto, né, ouvir essa fala dele que demora muito. Vamos para o próximo. Gostaria que vocês analisassem essa imagem e já terem uma noção do que se trata esse perfil de péssimo orador. Vamos lá, quarto é o modesto, pessoal. O modesto, ele se posiciona-se exageradamente como um servo, né, quase um escravo do público, ele já é diferente lá do outro lado, do segundo, né, que é o egocêntrico. Então, o modesto, ele já
se encurva, né? Ele já é mais modesto, né? Ele se vê na condição de escravo do público. Baixa autoestima, né? Só pela a feição do rosto da pessoa já diz tudo, né? Esconde suas realizações, né? A postura acanhada, não tem postura, ou seja, a postura acanhada já diz que não tem postura. Se abate sobre a pressão do público, ou seja, aquela pessoa que qualquer crítica que fizer a ele já se abate, ou seja, a depressão ali vai, né, fazer com que se piore mais ainda essa situação. Não imposta a voz, o modesto ele fala baixinho, ele não tem aquela força nas palavras, força na voz, né, na expressão, né, para dar veracidade ao que ele quer transmitir. Vamos para o quinto. Gostaria que vocês observassem essa imagem e vamos descobrir qual é o perfil desse péssimo orador agora. O quinto é o despreparado, pessoal. Olha só, nunca planeja. Eita, aí que está um grande erro, né? Falamos agora há pouco sobre o planejamento. Acredita em seu poder de improviso, olha, poder entre aspas, né? Porque esse poder aí né, é algo que não tem nada de poder, né? É o despoder. Desconhece a necessidade do público, né? Ali ele não está ligado ou prestando atenção no que o público né, está precisando ou querendo atender essas necessidades. Ele, um pouco importa. Para ele não quer nem saber. Ideias confusas, né? Ele fala e as ideias confundem mais ainda quem está ouvindo. Né? Falta de quê? De incoerência, de fluência, de objetividade, poder de síntese, ou seja, totalmente despreparado. Então, esse não tem como né, dizer que é um péssimo orador, né, pessoal? Vamos para o sexto perfil de um péssimo orador. Essa imagem, vamos observar, né, pela expressão facial dessa mulher, já dá para a gente ter uma noção, que é o exagerado. O sexto é o exagerado. Analisa exageradamente sua estética durante a apresentação, né? É aquele que é tudo exagero, ele coloca um brinco muito chamativo, uma roupa muito chamativa, então não tem nada de combinação, gesticulação chamativa o tempo todo com o braço, com as mãos, aquela gesticulação ali vai tirar a atenção do que ele está falando, as pessoas não vão prestar atenção no que ele está falando ou ela está falando, simplesmente nos gestos que ele faz ou ela faz com as mãos, né? E com o corpo também, a linguagem corporal ali fala por si, né? Quer ser o centro das atenções, né? Aquele que quer destacar ali, é o exagerado mesmo, quer chamar a atenção de todas as formas, né? Fala alto demais, né? É acrobático, né? A questão da acrobacia com as mãos, com o corpo. Então, assim, mesmo com o microfone, né? Ele não lembra que o microfone ele é um recurso para certa forma, deixar sua voz mais alta, porém não é para falar alto no microfone, para todo mundo ouvir. O microfone, por si só, ele já vai aumentar o tom de voz. Não precisa falar alto no microfone. Tem pessoas que nem sabem segurar o microfone, né? Tem dificuldade. Né? Isso faz com que dificulta. Quando faz assim com o microfone, vai dificultar mais ainda a compreensão né, pelo que ele está falando. Aí vai deixar mais complicado. Porque o exagerado, ele não segura o microfone, ele para, às vezes ele conversa, tira o microfone da boca, enfim. Então, ele é exagerado de todas as formas que você imaginar. Vamos para o próximo. Vamos falar desse cara aqui. Alguém já ouviu falar de Demóstenes? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Pode passar. Olha só, pessoal, essa história, viu? E é uma história verdadeira. Demóstenes, ele nasceu em Atenas, na Grécia, e viveu nos anos 380 a.C. Ele era gago, franzino, com vários cacoetes nos braços e ombros, né? Aqueles cacoetes assim, né? E tremia, né? Ao falar em público, né? Contra a gagueira, olha só o que ele fez. Ele colocava pequenas pedras na boca enquanto treinava, né, seus discursos, pronunciando exageradamente todas as palavras. Como ele tinha essa dificuldade na dicção das palavras, ele criou esse método, né, de colocar pedras na boca, pedras pequenas, né, para poder falar aquelas palavras exageradas, para ver se ele conseguia melhorar a sua dicção. Então, foi um método e acabou se tornando uma técnica. Então, para corrigir a postura e o vício de suspender os ombros, né, que ele tinha aqueles cacoetes, ele ficava meio nervoso, o que ele fez? Ele construiu uma engenhoca, né, onde uma corda atada no braço defeituoso ao teto, então amarrou a corda no braço ao teto, né, e a uma espada né, instalada atrás de suas costas, né, era acionado todas as vezes que o vício ocorria, ou seja, ele fez essa engenhoca por quê? Porque se ele não fizesse a performance como deveria, para corrigir a postura dele, porque ele tinha aqueles cacoetes, ele levava chibatadas nas costas. Então, quando isso acontecia,
né, era porque ele não estava fazendo a postura ser, de fato, correta. Então, a determinação superou as dores, né, causadas pela ponta do metal e tornou-se o maior orador da antiguidade na Grécia. Ou seja, ele, de certa forma, criou esse método e conseguiu superar esses desafios e se tornou o maior orador da antiguidade na Grécia. Ou seja, né, então, uma pessoa que era visto como despreparado, que não tinha forma nenhuma de se expressar perante a oratória, ele conseguiu, né, criar essa engenhoca e conseguiu superar seus medos, suas ansiedades, né, e conseguiu, de certa forma, né, ser, de fato, o maior orador da antiguidade na Grécia. Isso antes de Cristo, viu, pessoal? Então, a oratória ela é uma área, né, do conhecimento, considerada até mesmo uma disciplina, né, inclusive nas universidades tem a disciplina de oratória, né, que está incluso no curso, né, inclusive faz parte de umas grades curriculares. Então, é algo antigo, porém está muito presente na nossa vida. Agora vamos falar do bom orador, né, pessoal? Porque a gente quer saber, né, como que essas estratégias vão nos ajudar no nosso trabalho, né, para saber mais como se falar em público. Vamos começar. Primeiro, autoconhecimento. Então, a primeira característica de um bom orador é ele ter autoconhecimento. Ele conhece a sua personalidade, né? Primeiramente, né? Esse autoconhecimento, ele se conhece, de fato, potencializa virtudes, né? Então, se ele já é bom, ele vai potencializar essas virtudes que ele tem, né? Corrige defeitos, ele está sempre em busca ali de corrigir, né? Aperfeiçoar o que não está bom ainda, persiste e pratica, né? Aquele que insiste, ele treina, né? Ele usa as técnicas possíveis para sempre melhorar o que não está bom, então ele está sempre disposto, né, a persistir e praticar. Determinação é aquele que não desiste, está ali enfrentando as dificuldades, mas usa a determinação como foco principal. Domínio próprio, ele consegue ter esse domínio próprio, né, ter conhecimento, domina o assunto, ou seja, o autoconhecimento é uma característica muito importante para que esse trabalho venha a ser desenvolvido com êxito, e é o que nós, né, estamos buscando, né, com o nosso trabalho, com as nossas vendas, ter esse autoconhecimento também por meio, né, da oratória. Vamos para o próximo. O segundo, pessoal, a segunda característica muito importante é o comunicador, né? A pessoa que gosta de se comunicar, ela vai ter já pontinhos garantidos nessa área aí de se comunicar em público. Transmite uma mensagem, né? Aquele comunicador, ele já transmite ali uma mensagem, seja por meio da mensagem verbal ou não verbal, mas ele já tem ali, né, digamos, aquela característica, né, de conseguir transmitir essa mensagem, faz o público apostar em seu discurso, né? Ou seja, o público ali, nossa, gostei daquela apresentação, aquela pessoa apresentou super bem, então ele faz o público já ter essas boas expectativas. Por quê? Porque ele já é conhecido, ele já fez algum trabalho, as pessoas já conhecem o trabalho dele, enfim, né? Inflama o público, é aquela pessoa que coloca energia para o público e emana de volta, né? Então, aquele feedback, né? O vai e volta. Então, a troca de energia. Então, o público, ele está ali presente, sentindo essa energia que o comunicador está passando. Marketing pessoal, né? Então, o marketing pessoal, ele é também uma forma de expandir, né, essa característica do comunicador, né, que é o que nós temos hoje, a nossa ferramenta principal é o marketing pessoal, né, nas redes sociais, né, com o nosso trabalho para divulgar. Então, tudo isso já influencia nessa modalidade de ser um bom, né, orador. Pratica a comunicação diariamente, ele não fica parado, ele busca, de alguma forma, estar sempre se comunicando. Um ponto importante nessa parte, eu gosto muito de falar, é esse último aí, leitor assíduo. Tem que estar sempre lendo, não pode parar. Por quê? Porque o leitor assíduo é aquele que está sempre lendo, conhecendo, praticando essa comunicação, seja por meio da leitura e também por meio da comunicação oral. Pode até haver, né, conversas ali que você vai começando a se policiar em rodas de amigo, por exemplo. Você já começa a observar como você está se comunicando, como que está sendo a sua postura, como que você consegue prender a atenção das pessoas. Vamos para o próximo. Terceiro é o autêntico, pessoal. O que é ser autêntico? Olha só, não copia os outros oradores, ele tem personalidade própria, ele tem autenticidade própria, a sua essência, né? É natural, né? Cria seu próprio formato de apresentação,
fala de suas experiências, domina o assunto, é um leitor assíduo, que é da característica anterior. Então, assim, elas vão se encaixando, essas características, elas estão presentes, né, de qualquer forma, né, uma complementa a outra. Então, o que é ser autêntico? É aquela pessoa que tem a essência própria, né? Inclusive, eu observo nas publicações, cada um tem uma forma de se comunicar, cada um tem uma forma de se expressar. Isso é ser autêntico, né? É diferente, nós somos diferentes um dos outros, e isso é ser autêntico, né? O fato de você ser diferente já é uma característica da autenticidade. Vamos para o próximo. Quarto, estrategista. Olha só, estrategista é uma palavra que eu gosto muito, viu, gente? Analisa tudo ao seu redor. É aquele que observa tudo, observa quem está ali, observa como que vai, né, ser realizado, escuta o público, né, está sempre ouvindo o que o público está dizendo, né? Fala de acordo com o nível cultural do público, isso é importante, ou seja, se adequar ao público-alvo, né? Então, temos que pensar em tudo, isso é ser estrategista. Planeja, organiza, utiliza os exemplos que estão de acordo com o assunto, né? Então, é equilibrado. Então, tudo isso vai fazer com que essas estratégias funcionem. Né? Por quê? Porque tudo ao redor já vai fazer com que o orador já tenha essa percepção de como agir, né? É o como agir. Vamos para o próximo? Vamos falar agora, pessoal, da linguagem corporal, né? Já falamos dos 6 perfis, né, do péssimo orador e dos 5 perfis de um bom orador. Vocês viram que são características muito diferentes, porém elas se complementam, né? E o importante, pessoal, é também lembrarmos que nós temos uma linguagem corporal. Não basta apenas eu me comunicar falando, eu tenho que também ter a postura de uma linguagem corporal, que isso conta muito. Vamos para o próximo. Bom, primeiro, antes da linguagem corporal, eu costumo dizer que a pessoa, para se apresentar em público, ela tem que estar, né, com uma roupa que vai ir de encontro ao que ela pretende. Se é falar em público, ela tem que contar com a aparência. A aparência, ela diz muito na hora da linguagem corporal, porque ela vai ser a linguagem corporal, a aparência física e também o uso da linguagem na hora de se expressar perante a oratória. Então, olha só, a postura corporal facilita, né, a projeção vocal e a articulação precisa, ou seja, você tem que ter uma postura adequada, não se encurvar, não se ficar ali daquela forma que vai fazer com que você tenha mais dificuldade ainda de se expressar. Então, você tem que ter essa postura ereta, né, as costas ali ereta, a face, né, com o queixo assim, reto, né, não para baixo nem tão para cima, mas reto, olhar os olhos das pessoas, tudo isso conta. Né, manter o ângulo de 90 graus, né, entre a ponta do queixo e o pescoço, né, ao sentar, né, os pés apoiados ao chão, costas inteiramente apoiadas no encosto da cadeira e joelhos fazendo ângulos de 90 graus com o quadril. Então, é a postura ideal, é o ângulo de 90 graus. Né? Sempre ter essa postura, se for sentar e se for ficar de pé com o rosto inclinado com 90 graus, ok? Reto. Bom, em pé, os joelhos não devem ser totalmente travados, viu, pessoal? Às vezes a gente fica em pé, fica muito travado ali. Não, tem que flexionar um pouquinho os joelhos, né? Porque você tem que sentir também a vontade, né, de pé. Né? Deve se posicioná-los, né, de forma levemente flexionada, né? Nem tão reto, nem tão travado, nem tão flexionado, mas maleável, né? Equilibrado. Devemos também alinhar o ombro e o quadril durante a movimentação, ou seja, os ombros e o quadril, eles realmente fazem com que o nosso corpo ele tenha essa performance também. Não adianta eu ter essa postura e o ombro está assim meio inclinado para frente, ele tem que estar acompanhando o quadril, para você ajudar na sua postura, né? Então, devemos alinhar o ombro e o quadril durante a movimentação, ombros sempre relaxados, né? Favorecendo o correto posicionamento de braços. Nunca alongada para facilitar o posicionamento reto de cabeça com o olhar na horizontal, ou seja, você tem que ter sempre essa visão, né, de como que você vai se pôr de pé, né? Sempre voltar, né, o seu corpo, projetar onde você está falando e manter essa postura ereta, né? Sempre não deixar os seus joelhos
meio travados, você tem que deixar eles meio relaxados também, para que você possa andar ali, conseguir, né, se comunicar com as pessoas, enfim. Então, tudo isso é técnica. Então, essa linguagem corporal, elas devem ser bem equilibradas. Nem de mais e nem de menos. Tudo, né, no seu devido lugar. Vamos para o próximo. Bom, tem uma frase, pode clicar, que eu acho bem interessante, do John Wade, né, que diz o seguinte: quanto maior é o homem, mais simples o discurso. Né? Eu vejo muito o Altamir falar, né, sobre os improváveis, né? Então, quanto maior é o homem, mais simples o discurso ele vai ter. Né? Então, de certa forma, não precisa, né, inventar estratégia, não precisa inventar técnicas. Acompanhe o manual e faz o seu melhor, porque o mais simples, né, do discurso, maior é, né, e melhor é para esse orador. Né? Em tentar inventar um discurso ali e tal, tentar fazer com que as pessoas assumam aquele poder de fala no momento da sua apresentação, vai fazer com que você se complica mais ainda. Então, o maior é aquele que, de certa forma, trabalha com um discurso simples, que todo mundo vai compreender, de forma sucinta, de forma que todos vão prender a atenção mediante a sua comunicação. Então, tudo é na simplicidade. Né? Não tem por que ficar inventando ou, de certa forma, como diz, né, o Altamir, inventando ali, como se diz, enfeitando pavão, né? Enfeitar pavão. Não, o negócio de enfeitar pavão, ele já é bonito por natureza. Estou apropriando o discurso do Altamir. Quanto mais simples, melhor, ok? Bom, pessoal, eu espero, né, que essa apresentação tenha feito vocês refletirem mediante a postura de vocês, ao conhecimento que vocês, né, de certa forma, vão apropriando mediante as práticas, as técnicas, né? Eu acredito que a oratória, de fato, é uma disciplina, é algo que está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, o tempo inteiro. E nós não precisamos ser empreendedores para dominar a oratória. A oratória é algo que é espontâneo. Você está ali conversando com a amiga, você está conversando. Você está usando a linguagem para se expressar. Né? Você está ali com o professor, né? Você está conversando com o professor, ele vai entender o que você está dizendo. Enfim, né? É algo que está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. É importante, né, na nossa profissão de empreendedorismo, né? No nosso mercado, ele exige muito desses conhecimentos voltados para a comunicação. Se eu vou vender um produto, eu tenho que saber me comunicar, eu tenho que saber qual é o meu público-alvo. Tudo aqui já foi dito em algumas estratégias de venda pelos nossos líderes. Isso aqui já é dito. Agora, eu tenho que me adequar ao meio em que eu quero transmitir essas informações por meio dessas técnicas, né? O que eu tenho dificuldade? É a questão de ser tímido, mas como que eu posso melhorar a minha timidez? E aí nós temos estratégias, nós temos métodos, nós temos técnicas, né? Então, é só usar as técnicas, colocar em prática, treinar em casa. Eu, por exemplo, vou contar rapidinho um relato para vocês. Eu tive um professor de história chamado Salvador, né? Na época eu estava estudando no ensino médio, e ele explicava o conteúdo no quadro e pedia para a gente prestar atenção. Imediatamente, assim que ele terminava de explicar, ele já chamava: fulano, vem aqui no quadro. Então, a pessoa já ia lá, né, tremendo as pernas, tremendo nervoso ali, para apresentar o conteúdo, valendo nota, ele estava sendo avaliado. Então, ele fez isso durante, na época, né, quando ele foi meu professor, e eu, na época, era muito tímida. E eu sempre gostava de me comunicar, mas na hora que o professor me chamava, eu falei: meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Aí já estava tremendo, tímida, nervosa. Mas foi aí que eu vi a chave girar. Foi onde eu percebi que isso ia mudar, esse meu medo, essa minha ansiedade, essa timidez. Foi aí onde eu fui gostando, né? Porque eu fui treinando em casa, em frente ao espelho, né? Eu apresentava para minha mãe, para minha irmã, apresentava seminários, né? Mostrava, eu sozinha, colocava o celular, gravava, olhava, nossa, ficou muito ruim, ou ficou muito bom. Então, a gente tem que buscar estratégias, né? Nós mesmos podemos destravar esses medos, essas crenças, e buscar, né, sempre aperfeiçoar. Não é impossível, pessoal. Vocês viram aí o exemplo do Demóstenes, né? Que era, né, digamos, o improvável. Ele era, na verdade, uma pessoa desprezada por todos, mas ele não desistiu, né? Ele se tornou o maior orador da Grécia. Então, tudo é possível quando você faz, de certa forma, né, as estratégias corretas, também tenta, né, passar por cima de vários entraves que você tem, principalmente o medo, a ansiedade. Eu não consigo, consegue, né? Vai à luta que você consegue. Então, tudo é questão de tempo, técnica, treino, muito treino,
né? Então, de certa forma, você vai conseguindo. Pessoal, eu agradeço imensamente a Deus, a todos vocês, né? Cada um de vocês por estar aqui compartilhando esse conhecimento, né? Estou sempre à disposição para falar sobre o assunto, caso vocês queiram. Eu, inclusive, vou colocar no grupo um treinamento, né? Se eu não me engano, é bem volumoso, por isso que eu não trouxe aqui, porque eu quero que vocês leiam, né? Porque ali tem técnicas, né? De como que trabalhar, dicção, posicionamento, postura, é muito legal. Eu vou disponibilizar no grupo para que todos tenham acesso. Esses slides também, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar no grupo, né, com o maior prazer para vocês, né, guardarem e anotarem no caderninho de vocês. No mais, muitíssimo obrigada pela oportunidade. É com você, Altamir. Boa noite, meu Deus. Gente, que foi top o conteúdo, o tema, o tempo. Parabéns, Jane. Gente, eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito feliz, porque eu também estou muito feliz pelo nível de pessoas que o nosso Deus ele me traz, gente. Eu fico vendo a minha equipe, os meus líderes, cada dia vindo mais pessoas extraordinárias em suas áreas e todo mundo soma conosco. Agora eu vou falar com bastante calma que ela tá na sala, a Jane Kelly. Vou falar bem certinho, já estiquei aqui o peito, a postura, 90 graus para falar, tá bom, gente? Mas extraordinário conteúdo. Isso é o nível da equipe Águia, gente. Olha o nível que nós chegamos. Parabéns, Jane, estou muito feliz pela sua entrega. Já vai pegando e fazendo outros treinamentos aí, fazendo os preparos, porque vai vir mais vezes lá na frente. Porque você é da equipe Águias, faz parte da rede Águias, é da família e veio para tá fazendo essa soma conosco. Não existe o impossível, gente. Não existe. Não existe. E no caso, ela fechou de uma forma assim espetacular. É o simples. É o simples. Eu, Altamira, eu faço o simples. Eu faço o simples. De fato, é livro, é ler, de fato, eu também leio muito livro, eu gosto de livro, eu gosto de muita leitura, porque eu tive que ir atrás de outras palavras, de falar de outras coisas que eu não conseguia falar, então a gente vai pegando e treinando, e como é que você treina a sua fala, as palavras e o seu português? É com muita leitura, e vai chegando um ponto que a gente vai pegando o medo, o próprio receio, né? Vai perdendo. Hoje pegar e me colocar num palco com 500 pessoas, com 1.000 pessoas, gente, eu fico lá de boa, bem tranquilão. E eu gosto de pressão mesmo, porque ela falou que tem que ter isso, esse fogo, essa pressão. Isso me faz muito bem. Parabéns, Anicele, pelo conteúdo, pela entrega. Estou muito feliz, tá? Lide, encerra aqui para nós. Aí ela já viu já no resort. Eu bem tranquilão. Se vocês pegar e quiser o Altamira, ele na excelência, me coloca pressão, tá, gente? Mas é muita pressão mesmo. Aí é que as pessoas o inverso, colocar muita pressão trava. Eu não. Tem que colocar pressão mesmo, que aí eu vou, que é uma beleza. Deixa eu finalizar aqui. Espera aí, gente. De antemão, eu quero dar os parabéns à nossa Rede Águias. Jane Kelly, parabéns pelo conteúdo, tá bom? Me encerra aí rapidinho, que eu vou finalizar o vídeo. Não saiam aqui da live, que eu vou passar o norte do desafio de 14 dias. E, pessoal, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez o carinho, né, de cada um de vocês, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Pode sempre contar comigo, que eu puder estar ajudando vocês, né? Eu estou à disposição. Agradeço ao líder Altamir, a Lígia, a todos vocês, tá? Não vou colocar os nomes aqui, ao Jadson, a Lê, a todos, porque se eu for falar aqui um ou outro, vou pecar. Então, em nome do Altamir, eu agradeço a cada um de vocês, né, pela participação nesse treinamento. Acredito que, com certeza, a visão de vocês, né, irá melhorar ou aperfeiçoar ou, de certa forma, aprimorar o que você já tem de bom. Agora vocês vão usar as técnicas e vão arrebentar, vão fazer sucesso, né? E podem sempre contar comigo. Tudo bem? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.